Em mim, o que há de primordial é o hábito e o jeito de sonhar. Quero, para meu próprio gosto de analisar-me, ir, à medida que isso me ajeite, ir pondo em palavras os processos mentais que em mim são um só. Esse, o de uma vida devotada ao sonho, de uma alma educada só em sonhar. Eu sou um inapto à ação, perturbado ante ter que dar passos e fazer gestos, inábil para falar com os outros, sem lucidez interior para me entreter com o que me causa esforço ao espírito. Em mim, o devaneio ininterrupto substitui a atenção, porque eu não só sou um sonhador, mas sou um sonhador exclusivamente. Esse trecho é do Bernardo Soares, que é um pseudo-heterônimo do Fernando Pessoa, e eu sempre digo que as grandes obras de arte, as grandes mentes, elas são atemporais, né? Nessa época nem tinha o diagnóstico de TDAH, e eu estou falando de década de 20, era outro nome que a gente dava. E Fernando Pessoa, através de um pseudo-heterônimo dele, já conseguia descrever muitos dos processos que uma pessoa com TDAH vivencia, né? Inclusive a dificuldade de cognição social, a dificuldade de iniciativa, né, inapto à ação. E eu já quis trazer para vocês também um filme de uma personagem que eu sempre gostei muito, sempre me identifiquei, e ela é uma personagem clássica de um TDAH subtipo desatento. E eu trouxe um trechinho do filme para vocês verem como que a mídia representa o TDAH. Quem já viu esse filme, mas ela se perde nos devaneios dela, né? Perguntas, né? Que só ela pode fazer, então muito criativa. A gente conversa um pouco também sobre isso, sobre como que a pessoa com TDAH também tem um pensamento não linear, consegue encontrar respostas não usuais para os desafios. A gente tem essa visão da Amélie Poulain muito romântica, uma menina sonhadora de Paris. Em Paris, inclusive, tem um café que é onde foi gravada uma das cenas do filme. É um destino turístico bem disputado, então é um filme que comoveu muita gente. A gente tem uma visão muito romântica do TDAH. E como que a mídia retrata a questão do medicamento para o TDAH? Essa é uma tirinha do Calvin, mas é uma tirinha adulterada, ela não é original, tá? Alguém adulterou e fez essa tirinha. E mostra para a gente, né, uma tirinha toda colorida, o Haroldo, que é o amigo imaginário dele, que é um tigre, e ele pergunta, você já está fazendo o trabalho? Ele é só para quinta, né? Aquela coisa do TDAH, postergar, vamos deixar para depois, para que fazer agora? Pois é, eu sei, minha mãe disse que os remédios estão funcionando. É que, tipo, está nevando lá fora, eu pensei que nós pudéssemos, sei lá, o que você disse, não estava escutando, eu realmente preciso acabar esse trabalho. E daí a tirinha mostra que o Haroldo voltou a ser um boneco de pelúcia, e isso de uma forma muito negativa, como se uma pessoa com TDAH deixasse de ser criativa por causa da medicação. Eu acho isso um desserviço. Hoje, que se a gente for buscar na literatura científica, não há absolutamente nenhuma relação que uma pessoa com TDAH não medicada é mais criativa. Muito pelo contrário, uma pessoa com TDAH bem medicada, ela produz muito mais. Então, eu quero que vocês tirem essa ideia da cabeça. Um menino que vai postergar, deixar para depois o que ele precisa fazer, ele vai ficar ansioso depois também. Ele pode não sofrer, né,
naquele momento, mas isso vai gerar consequência. Uma baixa autoestima, você deixa tudo para cima da hora, você é desorganizado. E só quem tem TDAH sabe como é esse ruído, né? Distraindo você daquilo que você tem que fazer. E apesar da Amélie Poulain ser uma personagem muito romântica, sonhadora, encantadora, nesse diálogo com o pintor que tem ossos de vidro, ele diz para ela: você quer dizer que ela prefere imaginar se está falando dela, se relacionando com uma pessoa ausente, do que construir relacionamentos com aqueles ao seu redor? Então, quanto muitas vezes uma pessoa com TDAH acaba se tornando evitativa, evitando relacionamentos, a taxa de divórcio é muito maior em pessoas com TDAH, então isso causa sofrimento. Ela não conseguia se relacionar com as outras pessoas, sempre foi uma criança solitária. Então, por mais que seja uma personagem encantadora, ela tem um sofrimento por um quadro que nunca foi tratado, que nunca foi visto. E é isso que eu quero trazer para vocês terem um outro olhar sobre a medicação. E agora eu vou entrar numa parte bem mais densa da aula, tá? Falar de cérebro, neurotransmissor, porque a gente também veio aqui para isso hoje, numa sexta-feira à noite, tá bom? E por que... eu estou partindo do pressuposto que todo mundo sabe o que é TDAH, porque aqui a gente está entre profissionais, alunos de medicina que já estão nos últimos anos, então eu não vou descrever o que é o TDAH, tá bom? E por que a gente tem que tratar o TDAH? A gente tem que entender que tem uma importante relação entre TDAH não tratado e desfechos negativos ao longo da vida. E eu quero que vocês se perguntem quais desfechos negativos, né? E qual que é o impacto disso na vida de uma pessoa. Pessoas com TDAH têm maior risco de se envolver em acidentes. Criança que atravessa a rua e é atropelada, acidente com bicicleta. Eu sempre lembro de um caso do CAPSI, que não era meu paciente, e era uma criança com TDAH e estava de bicicleta e foi atropelada. E pode ser que não tivesse nenhuma relação, mas eu lembro que, na época, eu fiquei, ficou ressoando isso, né? O quanto que essa criança podia estar distraída, o quanto que esse acidente poderia ter sido evitado, e isso também para os adultos, né? Pessoas com TDAH têm maior chance de morrerem enquanto pessoas muito jovens ainda, numa fase mais jovem da vida. E um maior risco de se engajar em comportamentos com potencial aditivo. Então, jogos de apostas. A gente está vendo aí diversas pessoas se envolvendo com jogos de azar, o jogo do tigrinho. Isso está muito comum entre os adolescentes, e crianças e adolescentes e pessoas com TDAH têm maior risco de desenvolverem uma dependência a jogos de azar. Uso de substâncias, nicotina. Pessoas com TDAH têm uma chance muito maior de serem dependentes de nicotina, de álcool, de maconha, de qualquer substância psicoativa, de se envolver numa atividade sexual de risco, ter uma relação sexual desprotegida, se contaminar com uma DST, ter uma gravidez indesejada, uma gravidez na adolescência, se envolver com um número muito grande de parceiros sexuais pela questão da impulsividade. Então, eu estou falando de prejuízos importantes ao longo da vida, se não tratados. Às vezes a gente fala de desfecho negativo, parece uma coisa tão distante, né? Então, maior risco de gravidez na adolescência, maior risco de óbito entre os 6 e os 17 anos de idade por se envolverem em acidentes, notas menores na escola, dificuldades em relacionamentos com pares e familiares. Então, a gente precisa tratar o TDAH. Mas como que funciona o cérebro de alguém com TDAH? É importante a gente entender que o TDAH é uma das doenças mais estudadas em psiquiatria. Hoje em dia, tem estudo demais de neuroimagem, de farmacologia. Então, quando alguém vem com o discurso TDAH existe, TDAH foi inventado, é uma das doenças mais estudadas em psiquiatria e mais bem descritas. Esses dois itens, quando a gente pensa num cérebro de alguém com TDAH. Primeiro, TDAH é uma disfunção no córtex pré-frontal. Isso é obrigatório a gente saber.
Segundo, tem uma regulação que não acontece como deveria nos sistemas de dopamina e noradrenalina. Então, a gente sabendo desses 2 itens, a gente já entende muito de como é um cérebro de alguém com TDAH. Aqui, para quem não conhece muito de neuro, mas acredito que a maioria saiba, esse é o córtex pré-frontal. E essa é a região posterior do cérebro. O maior estudioso de TDAH no mundo, que é o Barkley, ele tem uma anedota muito legal. Como que é o cérebro de alguém com TDAH? Ele fala que alguém pegou um cutelo, vocês sabem o que é um cutelo, aquele martelinho que a gente usa para desossar frango, e cortasse ao meio esse cérebro. É isso que ele fala para a gente. O cérebro de uma pessoa com TDAH é um cérebro que o córtex pré-frontal está desconectado do restante do cérebro. Na prática, o que isso quer dizer? Ele fala que o TDAH não é um transtorno de conhecimento. Por quê? Todo o nosso conhecimento está armazenado no restante do cérebro, na região posterior. Todo o nosso conhecimento, não há conhecimento na região pré-frontal. Conhecimento está na região posterior. Só que a pessoa com TDAH, ela tem conhecimento, porque ela tem o conhecimento armazenado, mas ela não consegue executar. Quantas vezes a gente já ouviu falar que a região pré-frontal é a região responsável pelas funções executivas? Então, o TDAH é um transtorno do desempenho. A pessoa com TDAH, ela sabe das coisas, mas ela não consegue colocar em prática. Então, se você der uma lista, fizer uma lista sobre gerenciamento de tempo, explicar tudo para a pessoa com TDAH sobre como gerenciar o tempo, vai funcionar muito pouco. Ou ela vai esquecer essa lista no carro, ou ela vai pregar na geladeira e ela vai passar e não vai olhar, ela vai saber tudo o que ela tem que fazer, mas ela não vai fazer. E é por isso que é difícil tratar ou lidar com alguém com TDAH, porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela tem o conhecimento. O que ela não consegue é executar. Então, na prática, o que funciona mais são dicas práticas mesmo, são avisos dentro de casa, mudança de rotina, mudar o ambiente de uma forma que seja mais fácil, por exemplo, gerenciar o tempo, fazer pequenas mudanças práticas ali dentro de casa é muito melhor do que você dar uma aula sobre gerenciamento de tempo para essa pessoa. E por isso que muitas vezes os terapeutas, os médicos, os familiares ficam tão frustrados. Eu falo 10 vezes para esse menino que não é para deixar a toalha em cima da cama e ele continua deixando. Então, a gente tem que pensar em estratégias práticas para ajudar esse menino a não deixar a toalha em cima da cama. Ficar só falando, cobrando. E daí, se você fala, você é assim mesmo? Eu falo, você não escuta? Daí, essa criança depois pode desenvolver um quadro depressivo, uma baixa autoestima, um quadro de ansiedade. Então, é importante que os familiares, os profissionais, ajudem de fato. Ficar criticando não ajuda. Pessoal, ao longo aqui, o objetivo não é ser uma palestra, é que vocês possam fazer comentários e perguntas para mim, tá bom? Alguém quer perguntar ou fazer algum comentário? Adorei, Pedro. É isso. É isso. É exatamente sobre isso. Se a gente conseguir colocar dicas visuais, inclusive em sala de aula, dicas visuais de rotina, para que a criança consiga se organizar e o adulto também consiga se organizar. Então, o TDAH é um transtorno do córtex pré-frontal. Todo mundo agora já sabe disso, É responsável pelo sistema executivo, que é o que eu disse, é o local do cérebro em que você pega o que sabe e aplica em sua vida diária. Então, a parte de trás do cérebro adquire o conhecimento e a parte da frente, que é a pré-frontal, coloca em execução. E diferentes regiões do córtex pré-frontal vão estar alteradas no TDAH. E por isso que a gente vai ter sintomas diferentes, em intensidades diferentes, nos nossos pacientes. Por exemplo, o córtex cingulado anterior está muito relacionado com a desatenção. Já o córtex pré-frontal, dorsolateral, está muito relacionado com a disfunção executiva.
Os sintomas hiperativos com o córtex motor pré-frontal. E já os sintomas impulsivos com o córtex órbito-frontal. O córtex pré-frontal dorso-lateral, todo mundo sabe que é o cérebro visto de lado, né? Ventro-lateral, o órbito-frontal, que é responsável pela impulsividade, o cingulado anterior, que é o mais responsável pela desatenção. Então, o córtex pré-frontal, ele é dividido em diversas partes, e por isso que cada paciente vai ter uma alteração maior de acordo com a região que é mais acometida. Falar um pouquinho mais de cérebro. Eu sei que é cansativo, mas eu acho que é importante a gente entender. A gente também precisa saber que o córtex pré-frontal ele tem ligações com o restante do cérebro. Regiões do cérebro que estão muito relacionadas à emoção, por exemplo, sistema límbico. Então, nós temos alças que ligam a região do córtex pré-frontal a áreas cerebrais subcorticais. Então, aqui na região pré-frontal, eu tenho uma ligação aqui com o sistema límbico, com o núcleo accumbens, que está muito relacionado com o sistema recompensa. Sistema recompensa está relacionado com o quê? Comportamento compulsivo, uso de substâncias psicoativas. Então, apesar dele não estar localizado na região pré-frontal, a gente tem uma alteração na conexão do paciente com TDAH com o núcleo accumbens e com o tálamo, que é o filtro do nosso cérebro, né? Então, a região pré-frontal, ela está ligada diretamente com o nosso sistema límbico. Aqui a gente tem o núcleo accumbens, que está relacionado com o sistema recompensa, então, diretamente ligado a comportamento de jogo patológico, de uso de substâncias psicoativas, amígdala, que está relacionada com medo, com a ansiedade, hipocampo, que está relacionado com memória. Então, apesar de ser uma disfunção do córtex pré-frontal, por a gente ter essas alças, né, essas conexões ligadas com todo o restante do cérebro, a gente também vai ter outros sintomas em pacientes com TDAH. E aqui já vou dar uma dica de farmacologia. A gente não usa antipsicótico para o TDAH, mas é por isso que ele ajuda nos sintomas de humor. Então, muitas vezes, quando o psiquiatra prescreve um antipsicótico, ele não está atuando diretamente no TDAH, mas ele está atuando nessa região. Tá bom? Falar um pouquinho sobre impulsividade. O TDAH deveria se chamar TDAHI, né? Porque a gente tem uma tríade sintomatológica de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade. E essa impulsividade está relacionada com o quê? Eu falei para vocês que o tálamo é um grande filtro do cérebro e das informações que passam pelo nosso cérebro. Quando isso acontece de uma forma defeituosa, as informações não chegam como deveriam. E o paciente pode não fazer um bom raciocínio e ter uma boa compreensão daquela atitude para aquele momento e as consequências daquele ato. Além disso, a ação impulsiva está relacionada também com uma área do córtex pré-frontal, que é a área dorsolateral, e a órbito frontal também. Outra coisa que eu acho importante vocês saberem é o conceito de saliência. Um estímulo é considerado saliente quando ele faz com que o nosso cérebro libere muita dopamina, principalmente na região do núcleo accumbens. Então, estímulos salientes são estímulos muito prazerosos e a curto prazo. Hoje, na literatura, a gente fala um pouco sobre isso, do vício de dopamina de uma forma muito instantânea. Tem aquele livro, Nação Dopamina, que eu acho que muita gente conhece, o quanto a gente está viciado, a nossa sociedade está viciada em recompensa imediata. Então, eu quero comer, eu peço um iFood. Eu quero prazer, eu vou na rede social, eu tenho diversas curtidas. Eu tenho algum desconforto, eu posso usar nicotina, eu posso utilizar álcool. Então, o quanto a gente tem essa busca incessante por estímulos muito salientes. E no TDAH isso é ainda mais importante, porque a gente tem uma alteração no núcleo accumbens, que é uma região responsável pelo sistema recompensa.
Então, estímulos salientes são motivadores muito poderosos e, quando recebidos, têm o potencial de ser imediatamente transformados em ações antes da reflexão. Então, não é de se estranhar que pessoas com TDAH tenham maior risco de desenvolverem dependência de uma forma geral. Nos nossos adolescentes, a gente vê muito isso, né? Agora tem o uso do pod, o que você tem uma absorção de nicotina muito mais rápida na forma de cristal, e o quanto que é difícil, né, pessoas que têm dependência de pod conseguir deixar esse vício até mais do que o próprio cigarro branco. Então, uma pessoa com TDAH não tratado, ela está muito mais exposta a isso, não por uma falha moral. O cérebro dela é mais suscetível a esses estímulos. Ela tem uma disfunção no cérebro. É muito importante para mim que vocês saiam daqui sabendo disso. A gente não está falando de falta de vontade, de falha de caráter, de preguiça. A gente está falando de um cérebro que funciona de uma forma diferente. Se a gente entender isso, a gente vai aplicar a terapia de uma forma diferente, escolher a medicação de uma forma diferente também. Outra coisa muito curiosa... Gente, eu amo TDAH e hiperfoco. Vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá? Ó, o TDAH, ele tem uma coisa muito interessante. O cérebro pode estar muito ativo na região pré-frontal ou pouquíssimo ativo, hipoativo. Então, a gente pode ter uma ativação excessiva ou uma ativação deficiente no córtex pré-frontal. Eu falo que é como se fosse um filtro de café. Se a gente tem um filtro muito fechado, o pó não passa. Se a gente tem um filtro que tem os orifícios muito abertos, esse café fica com pó, passa mais do que deveria. Então, o cérebro com TDAH, ele é como se fosse um filtro que não funciona como deveria. Ou passa muita informação ou pouca informação. Na prática, os sintomas são os mesmos. Uma dúvida frequente: por que a gente trata com estimulantes pessoas que já são hiperativas? Alguém aqui já se perguntou isso? Nossa, a pessoa é hiperativa e eu vou dar um estimulante? É uma pergunta bem comum. Isso acontece porque muitas pessoas com TDAH, elas têm uma ativação deficiente. Elas têm uma velocidade mais lenta nas conexões e passa menos informações num ritmo mais lento do que deveria. Então, eu preciso estimular esse cérebro para ele funcionar como deveria. Então, apesar dela ser hiperativa, muitas vezes o cérebro tem uma hipoativação. Então, quando a gente utiliza uma medicação que aumenta a ação da dopamina e da noradrenalina, isso melhora o processamento de informações. E a gente tem que lembrar também que, como essas informações que são aprendidas do meio, elas são processadas de uma forma ineficiente, o paciente com TDAH, ele muitas vezes não consegue ter uma resposta adequada a um estímulo do ambiente. Quando a gente utiliza uma medicação, por exemplo, que ativa receptor dopaminérgico relacionado à dopamina, ou receptor alfa-2 adrenérgico relacionado à noradrenalina, isso pode melhorar os sintomas da pessoa. E eu vou falar isso, porque depois eu vou falar sobre as medicações. Então, quando os mecanismos de ativação estão baixos, é como se esses neurônios ficassem fora de sintonia. E daí esse cérebro não consegue distinguir os sinais que são importantes do ruído do ambiente, que é o que a gente chama de atenção dividida. É eu conseguir estar anotando aqui e prestando atenção na Raquel, e o som do ar-condicionado não me incomodar tanto. É eu conseguir fazer a tarefa sem ficar muito tentado com a neve que está lá fora para eu ir brincar com o Haroldo. É eu conseguir distinguir o que eu estou fazendo dos outros estímulos do ambiente. Outra coisa que eu acho legal, eu falo que a atenção ela é como se fosse uma balança. A gente tem atenção no que a gente está fazendo, que é tenacidade, e a atenção ao nosso redor, que é vigilância. E é uma balança. Se eu estou hipotenaz, eu estou hipervigil. Se eu estou hipovigil, eu estou hipertenaz. Então, isso, se a gente pensar, hiperfoco é desatenção. Se eu estou tão
atento numa coisa, se eu estou tão hipertenaz, que eu não presto atenção ao meu redor, isso é uma desvantagem evolutiva. Se eu estiver numa floresta, prestando muita atenção numa coisa e não perceber que um predador se aproxima, eu também vou ser devorado. Então, o hiperfoco também é um tipo de desatenção. E o que as famílias falam para a gente? Ah, mas no que ele gosta, ele fica tão focado que eu chamo ele e ele nem ouve. Então, ele também está desatento. A gente tem que estar atento ao que a gente faz e ao ambiente. Mas também tem casos de ativação excessiva no TDAH. Então, a gente pode ter excesso de algo bom. A gente pode ter uma velocidade maior, a gente pode ter uma velocidade de conexão mais rápida, mas isso também é ruim. É o filtro que tem orifícios muito abertos e o pó passa e aquele café fica com muito pó. Então, isso também não é bom. Normalmente, pacientes com TDAH que têm ativação excessiva vão ter os mesmos sintomas do paciente que tem uma ativação deficiente. Agora, vamos pensar. E daí, a gente já entra em clínica e em medicação agora. Numa pessoa com TDAH, que eu tenho uma hiperativação, e se eu der um psicoestimulante? A gente já tem uma região pré-frontal com muito estímulo. Normalmente, em teoria, são os pacientes que respondem mal a psicoestimulante. É aquela criança que fica mais irritada, que fica nervosa, que fica brava. É aquela criança que piora quando a gente dá um psicoestimulante. Então, o que eu vou fazer? Aquele meu paciente que eu tentei metilfenidato e lisdexanfetamina, e esse paciente ele ficou mais agitado, mais irritado, mais impulsivo. Aí entra uma nova medicação que muita gente me perguntou, que é a atomoxetina. Hoje o pessoal falou para mim, mas você vai falar de atomoxetina? Eu vou falar de atomoxetina. Eu já uso há um tempo, porque eu importava a atomoxetina, que era o Stratera. E, normalmente, a gente usa para esses pacientes que falharam com psicoestimulante, porque, em teoria, são pacientes que já têm uma ativação maior do sistema de conexão cerebral. A atomoxetina ela vai dessensibilizar essas sinapses e ela vai fazer com que esse excesso de ativação vá reduzindo. Então, é um efeito um pouco diferente do que acontece com os psicoestimulantes. Outra questão da atomoxetina é que ela tem uma ação tônica. Ela está constantemente no organismo e essa dessensibilização acontece de forma constante. Os psicoestimulantes eles têm uma ação temporária, então você faz um pico e depois a medicação diminui. Então, a ação dos psicoestimulantes é uma ação fásica. Tem pacientes que respondem melhor a essa ação tônica, essa ação constante. A guanfacina não tem no Brasil, tá bom? A guanfacina, ela vai agir em sistema noradrenérgico a nível central, mas a gente não tem ela no Brasil. Ela é muito parecida com a clonidina, que é a atencina, que é uma medicação que a gente utiliza também, que tem uma ação noradrenérgica central. É uma medicação para pressão alta, a atencina, né? Tanto é que, quando a gente prescreve enquanto psiquiatra, a gente sofre tanto com os farmacêuticos, porque eles sempre falam para a família, mas não vai dar para TDAH? É remédio para pressão, mas é um remédio para pressão alta que tem uma ação a nível central, então por isso que funciona. E aí, pessoal, algum comentário? A atomoxetina, eu vou falar um pouco mais sobre ela depois, mas ela deve ser usada de manhã. Ela tem uma duração de ação em torno de 12 horas, assim. Tanto é que uma forma de usar ela é um de manhã e um após 12 horas. Tem algumas crianças que podem ter insônia, mas eu noto que é mais no começo da medicação. Ao contrário da Ritalina, que eu sinto que é um efeito colateral que se prolonga por um tempo maior. Eu vou falar de clínica sobre cada medicação, tá? Como eu sou da infantil, mesmo nos adultos eu começo com 10. Quando eu importava, como era difícil, às vezes, para a Anvisa, uma caixinha de 10, uma de 18, uma nananã, daí eu fazia isso de 18. Daí eu pedia um de 18 e depois passava para 2. Mas era mais para uma dificuldade de importação que eu fazia isso, assim.
Mas é coisa da infantil, a gente sempre começa devagarzinho. O pessoal que é de adulto já começa com uma dose um pouquinho maior. E quando que eu posso medicar uma criança com TDAH? Segundo o NICE, que é um instituto de saúde da Inglaterra, e a Academia Americana de Pediatria dos Estados Unidos, a gente pode medicar a partir dos 5 anos. No Brasil, a recomendação é 6 anos. Então, a gente já pode utilizar psicoestimulante a partir dessa idade. É claro que a gente sempre pondera riscos, efeitos colaterais. Tem casos que as crianças se beneficiam muito, tá? E antes dessa idade, a indicação é psicoterapia com treino parental ou treino cognitivo. Então, o tratamento farmacológico no TDAH, a gente divide em 2 classes principais, os estimulantes e os não estimulantes. Os estimulantes são o metilfenidato. O metilfenidato é o Ritalina, Ritalina LA, Concerta, e os derivados anfetamínicos, que o que a gente tem disponível no mercado hoje é a lisdexanfetamina, nome de referência Venvance. Tanto o metilfenidato como o... Vou falar os nomes comerciais para ficar mais fácil. Tanto a Ritalina como o Venvance, eles agem como agonistas do sistema de catecolaminas. Quais são as catecolaminas? Noradrenalina e dopamina. Então, eles aumentam o nível de dopamina e de noradrenalina na fenda sináptica, só que de formas diferentes eles fazem isso. O metilfenidato, ele bloqueia o transportador de noradrenalina e dopamina. Como ele bloqueia o transportador, o neurotransmissor não consegue passar e fica na fenda sináptica. Já o derivado anfetamínico, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, ele se transporta no lugar. Então, como ele se transporta no lugar, a dopamina e a noradrenalina também ficam na fenda sináptica. Então, os dois aumentam dopamina e noradrenalina ali nesse espaço entre os neurônios, mas de formas diferentes. Então, o metilfenidato faz cessar a bomba de recaptação e a anfetamina, ela inibe a recaptação porque ela mesma é transportada. Li um estudo ontem, porque volta e meia sai um estudo assim. Venvance é melhor que Ritalina, Ritalina é melhor que Venvance. Em adulto é melhor um, em criança é melhor outro. Sempre sai. O que a gente tem de informação mais nova, assim, que saiu por último? Crianças, de forma geral, respondem melhor a metilfenidato. Adultos respondem de forma igual. Vocês acharam que eu ia falar que adulto responde melhor a Venvance? A informação nova, não. É que adulto responde de forma igual a metilfenidato e Venvance. Daí o que a gente vai ter que observar é o perfil da molécula. Eu vou falar um pouco sobre eles e daí eu vou tentar te falar quando eu escolheria um e quando eu escolheria o outro. Tá bom? Alguém mais quer fazer algum comentário? O custo. Porque o Concerta, apesar de... é um custo inferior ao Venvance, né? E, assim, a Ritalina é de absorção imediata, sim. Não, a gente quem trabalha no SUS, a questão do custo... a questão do custo, né? A Ritalina a gente tem no SUS, disponível no SUS. É uma medicação de baixo custo. Então, metilfenidato, a gente tem a Ritalina, Ritalina LA e Concerta. Os 3 são metilfenidato, é importante para quem não sabe. Qual é a dose de metilfenidato? Criança é de 2 miligramas por quilo por dia, com uma dose máxima de 60 miligramas ao dia. O que acontece muito, 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 muito? O médico passar subdose e a família falar que não funcionou. Vocês fazem ideia do que é 2 miligramas por quilo? Uma criança aí pequena, que, sei lá, tem 20 quilos, a gente deveria dar 40 miligramas. Poderia dar, não é que deveria, poderia dar 40 miligramas. Não é 4 comprimidos ao longo do dia, é 4 comprimidos de uma vez, por exemplo, se for uma Ritalina. Então, 4 comprimidos de manhã e 4 comprimidos à tarde, por exemplo. Então, não é 60 miligramas ao longo do dia, é 60 miligramas de uma vez. E a gente sempre tem um familiar, um profissional que fala que o médico está dopando,
que é isso? Esse médico não entende nada. Então, é importante que os outros profissionais que não sejam médicos saibam disso. Se a gente não utilizar a dose adequada, muitas vezes a gente não vai ter resposta. Então, é uma dose alta de Ritalina, e eu pego muito criança, fala, eu tentei e não funcionou, tomou meio comprimido. E, às vezes, é uma criança que tem um peso bem considerável, tá bom? Adulto é a mesma dose, a gente pode chegar no máximo em 60 miligramas ao dia. Só para relembrar, né? Então, a Ritalina, ela tem um método de liberação imediato, dura de 3 a 4 horas, pode chegar a tomar de 3 a 5 vezes por dia, e a dose disponível no mercado é de 10 miligramas. A Ritalina LA, ela tem um mecanismo de ação que chama SODAS, eu vou falar sobre isso. Ela dura em torno de 8 horas, na prática, 6 horas, tá? Na prática, 6 horas, assim. Pode tomar de 1 a 2 vezes ao dia, e tem as doses de 20, 30 e 40. E o Concerta, ele também tem um sistema de liberação mais prolongado, que a gente chama de Horus, e ele dura em torno de 12 horas. O número de tomada é 1 vez por dia, tem na dose de 18, 36 e 54. O Concerta, ele é muito legal, né? Ele tem um sistema de liberação que é osmoticamente controlado. O que isso quer dizer? Tem até muito médico que não sabe o que isso quer dizer. Como que ele é? Ele tem essa aparência aqui, ó, como se fosse um comprimido rígido. E ele tem uma membrana externa que tem pequenos furos feitos a laser. Isso faz com que ele seja liberado bem devagar ao longo do dia no organismo, em torno de 12 horas. No primeiro momento, quando a pessoa utiliza Concerta, na primeira hora ela vai absorver 22% da medicação. E no restante do dia, as outras 10 horas, ela vai absorver em torno de 78% da medicação através de uma bomba osmótica. O que isso quer dizer? Em volta da cápsula, esse vermelhinho é um revestimento de metilfenidato. Então, assim que essa cápsula cai no estômago, esse vermelhinho aqui é absorvido, que é o 22%. No segundo estágio, o que acontece? Aqui a gente tem um compartimento de metilfenidato, outro compartimento de metilfenidato e um compartimento expansível. Conforme esse compartimento expansível vai absorvendo água, ele vai empurrando o metilfenidato que sai por aqueles orifícios que foram realizados a laser. Por isso que a gente chama de sistema Horus, que é um sistema osmoticamente controlado, tá bom? Os médicos sabiam que era assim que funcionava o Concerta? Sabia, Lilian? Sabia? Eu acho super interessante, porque a gente tem que entender como que acontece essa absorção, até para a gente entender a clínica. É um derivado anfetamínico. Acho legal a gente falar sobre o Venvanse. Qual que eu acho que é o perfil? O Venvanse, ele tem uma duração de ação maior, em torno de 12 horas. Então, são pacientes que têm uma demanda ao longo de todo o dia. Ele pode ter um efeito euforizante no começo. Eu, mesmo nos adultos, eu gosto de começar com 15 miligramas, eu não começo com 30, justamente por esse efeito, que pode causar uma agitação, uma piora da ansiedade. Eu já escolheria o Venvanse de primeira. Olha, de primeira, eu não sei se eu escolheria o Venvanse. Sabe por quê? Eu gosto de fazer o teste com metilfenidato de curta duração, com a Ritalina de curta duração, para ver como a pessoa vai reagir. Porque, se a pessoa não reagir bem, aquilo vai durar só 4 horas. Se eu dou um psicoestimulante e a pessoa não reage bem, aquilo vai durar 12 horas. Então, assim, começar com Venvanse, talvez numa dose muito baixa, 10 miligramas, um paciente que tem uma compulsão alimentar associada, um quadro depressivo com letargia, que é uma das indicações do Venvanse, mas, no geral, o metilfenidato costuma ser minha primeira escolha. Quais são os principais efeitos colaterais dos psicoestimulantes? Diminuição do apetite, que pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Na prática,
Normalmente, a criança que já é magrinha é a que perde o apetite, e a que está com sobrepeso, normalmente, é a que não perde o apetite. Mas, assim, nível de evidência, prática clínica, né? Mas é um efeito colateral que pode ser importante. A gente pode ter tanto labilidade como retração emocional, ou a pessoa pode ficar muito reativa, muito irritadiça, ou a pessoa pode ficar um pouco robotizada, que eu acho que é o que aquela tirinha do Calvin quis dizer. Algumas crianças tomam, algumas pessoas tomam, e elas ficam com o afeto embotado, com uma retração emocional. Mas isso não é o efeito do remédio, isso é efeito colateral. Eu sempre aviso isso para as famílias. Se a criança perder o brilho, ficar apagada, ficar apática, o remédio não funcionou. É um efeito colateral, a gente tem que tirar. O objetivo não é deixar a criança robotizada. Se isso acontecer, a gente tira o remédio. É algo simples. E quando a gente explica isso para as famílias, eles também ficam mais tranquilos. Entender que, quando isso acontece, isso é um efeito colateral, isso não é o efeito desejado. Uma questão que preocupa muito é a questão da desaceleração do crescimento com o uso de metilfenidato em crianças. Hoje a gente já sabe, os estudos mostram que o crescimento pode acontecer de uma forma mais lenta com o uso de metilfenidato, mas que, no geral, não afeta a altura final da criança. E essa questão da desaceleração do crescimento tem uma relação muito grande com a redução do apetite. Quando a criança começa a ficar emagrecida, isso também tem uma relação importante. E os psicoestimulantes causam dependência? Falei do Venvance, né? Hoje tem uma coisa muito assim em relação ao Venvance. Primeiro, vamos explicar uma coisa para vocês. O que é dependência? Para a gente ter dependência de alguma coisa, a gente tem que ter tolerância, a gente precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. A gente tem que ter fissura, que é um desejo de busca imediato daquela substância, e a gente tem que ter abstinência quando a gente não utiliza. Na prática, os psicoestimulantes utilizados na forma de via oral, de uma forma segura, para um paciente que realmente tenha TDAH, o risco de dependência é baixíssimo, é algo muito raro. Pode acontecer. Normalmente, quando acontece? No paciente que já tem um transtorno de conduta, no paciente que pode ter um transtorno de personalidade e fazer um uso abusivo dessa medicação, mas é muito mais no sentido de aumentar a performance e ter o efeito eufórico do que, de fato, ter abstinência. Isso é algo mais raro. O risco maior de caso de abuso é o uso não oral dessas medicações. Normalmente, quando eles são utilizados na forma intranasal, que é aspirado, ou intravenoso, injetado, daí sim o risco de abuso é maior. E outra coisa, o risco de abuso é muito maior em adultos. Porque o adulto ele busca isso do desempenho, da performance, então a gente tem que tomar cuidado. Eu atendi uma vez um caso que era uma criança com diagnóstico de TDAH, com avaliação neuropsicológica, aquela criança assim que eu falei, nossa, vai se beneficiar de um tratamento farmacológico, já estava em terapia. Falei para a mãe, ai, não sei, é só ele se esforçar mais e tal. Eu, ai, que pena, né? Vamos ver. Da mãe, mas a minha ginecologista passou Venvance para mim porque ela falou que eu ia emagrecer e ficar mais disposta. Eu falei, é exatamente o seu caso que não deveria usar psicoestimulante. Porque é um uso cosmético, é performance, é um uso que eu contraindico. Então, muitas vezes, aquele que precisa da medicação, a gente fica... Eu falo assim, que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Tem uma medicação que vai facilitar a tua vida, mas se esforça mais, eu sou contra a medicalização, e é uma alteração no cérebro. Mas aí aquele que não precisa, vai lá e usa a medicação, e a gente fica com essa visão distorcida, né? Qual caso que eu vou indicar? Qual caso tem uma indicação, uma prescrição correta da medicação? Então, é isso que eu vejo na minha prática, tá? E daí, para o pessoal da MS, o paciente que ele já é dependente químico e tem TDAH, se eu não tratar o TDAH, ele tem um risco maior
de dependência, porque ele vai estar com o cérebro alterado, o sistema recompensa alterado. Mas ele é um paciente que ele busca um efeito, ele busca uma sensação. A gente usa bupropiona. É uma indicação boa de bupropiona esse paciente, né? Normalmente, o paciente que fala, eu tenho medo de ficar dependente, é o que não vai ficar dependente. Normalmente, quando a pessoa fala, nossa, eu não quero usar, eu tenho medo de ficar... Esse é o perfil que não vai ficar... Assim, não é o perfil, né? Foi legal você falar do Venvance, depois do Zolpidem, que daí a pessoa perde o sono, usa o Zolpidem para dormir. A gente tem que lembrar que quem tem TDAH o tempo todo. O que quer dizer o tempo todo? Tem TDAH dormindo. Então, é muito comum que pessoas com TDAH tenham alguma disfunção de sono. São bebês, às vezes, que a gente vai conversar com a mãe, ele não dormia, ele se mexia a noite inteira, ele fala à noite, é um sono agitado, ele não descansa. Então, muitas vezes, a gente tem que cuidar do sono desse paciente, que a gente chama de uso cosmético, né? E tem um estudo, que depois eu posso até compartilhar no grupo de estudos, que pessoas sem TDAH utilizaram Venvance para fazer avaliação neuropsicológica e não obtiveram um resultado melhor, o resultado foi pior. O que aumentou foi a motivação, mas o desempenho foi até menor. Então, o quanto que, às vezes, essa sensação de euforia, motivação, te dá a sensação de estar mais produtivo, mas, de fato, você não produz mais, né? Olha, eu não sei se te dizer sono excessivo, mas eles têm menos motivação. Então, o paciente com TDAH, ele tem menos energia para começar as coisas. Eu não vou te dizer uma disfunção de sono, mas aquilo do ficar deitado. Por exemplo, é mais difícil o paciente com TDAH acordar de manhã. Abrir o olho, o dia vai começar, eu tenho que escovar o dente, me arrumar, é aquele paciente que enrola na cama. As medicações não estimulantes são consideradas medicações de segunda linha. Isso a gente tem vários guidelines no mundo todo. Então, se eu for falar em primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, vai ter diferença de país para país. Mas, de forma geral, primeira linha são psicoestimulantes e os não estimulantes são segunda linha, tá bom? E sempre em crianças acima de 5 anos de idade. A gente vai realizar o tratamento com não estimulantes quando a pessoa não tolerar o metilfenidato e a lisdexanfetamina, ou se a pessoa utilizar por pelo menos 6 semanas, 2 tentativas separadas e não obtiver resposta. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não coloquei no slide. Vocês sabem o que é tamanho de efeito? É o tanto que um remédio funciona. O psicoestimulante no TDAH, ele tem um tamanho de efeito de 70%. Muito maior do que qualquer antidepressivo. Dentro da psiquiatria, a medicação e a psicopatologia, que a medicação tem o maior tamanho de efeito, é psicoestimulante no TDAH. Então, é importante que vocês saibam disso. A chance de um psicoestimulante não funcionar numa pessoa com TDAH é 30%. Então, achei legal a gente lembrar disso aqui. Então, não estimulantes, nós vamos ter a atomoxetina, que era representada pelo Strattera e pelo Atenta, e as formulações que são alfa-adrenérgicos, que são a guanfacina e a clonidina, que eu falei que é uma medicação antihipertensiva. O Atenta, que chegou no mercado... eu costumo começar com 10 miligramas de manhã. A dose de criança é 1,2 miligramas por quilo, podendo chegar até 100 miligramas. Em adulto, a dose máxima é 100 miligramas. Na literatura, a gente vai ver recomendação que começa, tipo assim, você já começa com 18 miligramas, logo passa para 2 vezes ao dia, a partir do 3º dia. Eu, particularmente, eu vou mais devagar. Eu começo com 10 miligramas uma semana, depois 20 miligramas, depois eu iria para 40, mas é uma prática minha. Tem que ser administrado de manhã, é de uso diário, esse não pode fazer pausa final de semana, porque ele é um tratamento que vai estar dessensibilizando, como eu falei para vocês, a questão da noradrenalina e da dopamina. E que mais? A dose máxima na criança também é 100 miligramas, e a gente pode utilizar 2 vezes por dia, de manhã e no final da tarde.
Alguma dúvida? Mas você que tinha perguntado para mim de atomoxetina. Não, dose máxima no dia, 100. No dia, a dose máxima é 100. A atomoxetina tem um perfil de paciente que é muito legal. A gente tem um paciente em comum que usava o Stratera e era uma criança que, com psicoestimulante, ficava muito agitada, ficava muito mal, e com a atomoxetina foi bem importante para essa criança. Então, a gente tem perfil. Eu percebo uma resposta maior até no componente hiperativo do que na desatenção com a atomoxetina, mas é uma percepção um pouco mais minha. A atomoxetina demora para fazer efeito de 4 a 8 semanas. Ao contrário da Ritalina, que você tomou o efeito na hora. Então, isso é importante. Ele ajuda na ansiedade. Ele ajuda na ansiedade. Tanto é que uma das indicações da atomoxetina é comorbidade com ansiedade. Então, uma criança que já está ansiosa e tem TDAH, assim, é uma criança que eu acho que valeria a pena. Isso. Então, é uma indicação legal para isso. Pode demorar até 4 semanas para apresentar a resposta terapêutica. Dos não estimulantes, eu acho que a última já está perto dos últimos slides. Os antidepressivos, a imipramina e a nortriptilina são antidepressivos tricíclicos. Como tem uma ação anticolinérgica, ele ajuda, né, a segurar o xixi, ele tem um efeito colateral de obstipação intestinal, então é legal para crianças com enurese noturna ou enurese ao longo do dia. E a bupropiona eu acho muito legal em comorbidade com episódio depressivo ou abuso de drogas. E a bupropiona, ela deve ser utilizada acima de 12 anos. Tá? Então, em crianças pequenas, eu não costumo utilizar. Tratamento não farmacológico, de forma muito breve, né? Tanto o NICE como a Academia Americana de Pediatria recomenda que o tratamento seja multimodal, com terapias farmacológicas e não farmacológicas. E a terapia com maior evidência científica são a terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento, sendo que nas crianças menores de 5 anos, normalmente a gente não utiliza medicação e a indicação é psicoterapia com treino parental ou treino cognitivo. Então, treino parental como primeira opção terapêutica. E era isso, né? As coisas são a matéria para os meus sonhos, também do Fernando Pessoa. Sigo procurando uma palavra simples que descreva a minha complexidade. Aí, pessoal, vamos abrir para dúvidas, comentários. Em qual receptor? Ela vai atuar tanto em receptor de dopamina como de noradrenalina, só que ela vai dessensibilizando. Então, aquele estímulo que acontece de uma forma muito excessiva, você vai diminuindo esse excesso de ativação. Mas ele é considerado um inibidor de recaptação de noradrenalina. Lembra muito um antidepressivo. Sim. Ele é um inibidor. Lembra muito assim, até a maneira como ele é. E por isso ele é bom para ansiedade. É a coisa da psiquiatria infantil, né? Mas assim, não, eu sou super a favor em a gente chegar em dose eficaz. Eu sou super a favor da gente chegar em dose eficaz. É uma forma até mais americana, né? Uma coisa assim da gente conseguir chegar numa dose ótima. Gente, vocês estão muito quietinhos. Será que é um novo modelo? Assim? A gente não tem nenhuma medicação que seja segura para TDAH em uso em gestante. Daí, terapia, psicoterapia. Porque, assim, apesar do TDAH trazer muito transtorno para a vida, o risco de uma teratogênese, alguma coisa assim, é tão grande que não valeria o risco da gente utilizar a medicação. Ao contrário de depressão. Depressão, você tem um risco até de morte, né? Essa grávida pode se suicidar, então é um caso tão grave que a gente utiliza, que a gente medica. Agora, TDAH, não. A gente poderia tratar comorbidade, né? Mas aí pensando em depressão, seria uma das drogas mais seguras seria a sertralina, né? Você falou de gestante, tem outro dado que eu acho interessantíssimo sobre TDAH. Qual que vocês acham que, pensando em porcentagem, é a hereditariedade de transmissão de um pai ou uma mãe para um filho de TDAH? Qual a chance de uma pessoa com TDAH ter um filho com TDAH?
O pessoal está super bem, 80%. Dentro da psiquiatria e dos transtornos mentais, é um dos transtornos mentais com a maior carga hereditária. A gente pensa em esquizofrenia, por exemplo, a gente está falando de 55%. Então, TDA, aquilo do pai olhar para você e falar, eu sou igual, é por isso, 80% de chance de transmissão. O que eles falam, né? Todo mundo tem TDAH. Vocês já ouviram isso? Agora que eu descobri meu diagnóstico, mas todo mundo tem TDAH? TDAH é um diagnóstico dimensional, ele não é um diagnóstico categórico. O que isso quer dizer? Diagnóstico categórico é, você está grávida ou não? Você tem Covid ou não? Sim ou não? Pressão, hipertensão arterial é um diagnóstico dimensional. Todo mundo tem pressão arterial. A gente estuda toda a população, a gente tem uma média de qual é o nível de pressão arterial que é médio na população, e tem pessoas que estão com a pressão baixa ou a pressão alta. Todo mundo tem atenção. Algumas pessoas são mais desatentas e outras são menos desatentas. Então, quando a pessoa fala, mas todo mundo tem TDAH, todo mundo tem desatenção. TDAH, a média da população é em torno de 5%. Então, se a gente fazer um estudo populacional, a gente vê os testes neuropsicológicos, o pessoal da neuropsicologia vai poder dizer para mim, muitos testes são, inclusive, como se fosse um diagrama, assim, né? Como se fosse um círculo, aonde que aquela pessoa vai estar, pensando numa média, né? Então, a gente tem que entender que os testes são validados e que aquela pessoa ela teve um desempenho abaixo da média populacional. E por isso que eu acho tão importante aqui ter profissionais da psicopedagogia, da psicologia, da psiquiatria, para a gente trabalhar em conjunto. A gente pode se ajudar muito se a gente trabalha em conjunto, sabe? Tem coisas que a medicação vai auxiliar, tem coisas que a medicação não vai auxiliar, que vai ser o treino cognitivo, estratégias. Mas era isso, pessoal. Acho que agora a gente pode voltar para o coffee, conversar entre a gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Porque eu acho que o objetivo do grupo é isso, a gente poder fazer networking, poder conversar, poder se ver. Esse modelo, acho que foi muito palestrinha. Eu gostava mais do nosso modelo mais redondinho, que todo mundo se falava mais, o pessoal ficou mais constrangido de perguntar. Mas era isso, então, tá bom? Vamos conversar, comer mais alguma coisa. Falei muito. Fala você do nosso podcast, Psicomite. A gente já fez um episódio, a gente falou sobre TDAH. Já estamos preparando o próximo episódio, que vai ser quentíssimo. A gente vai falar sobre Sephora Kids, uso de dermocosméticos e skincare em crianças muito pequenas. Vamos ter uma dermato, uma criança falando também. Vai ser a Fabiola Tasca, com a filhinha, uma endocrinopediatra. Vai estar muito legal. Bom, o Psicomite é um sonho meu e da Raquel, uma loucura nossa. E que a ideia é divulgar a saúde mental mesmo, né? Tanto na psiquiatria, na psicologia, na neuro. Então, espero que vocês já estejam se inscritos no nosso canal. Tá? Por enquanto, quem não se inscreveu, como o nosso canal ainda não é muito relevante no YouTube, então você entra lá no Instagram, Psicomite Podcast, e lá você clica no nosso link para você se inscrever. É isso, né, Ricardo? É isso mesmo. E no dia 15 nós vamos gravar o próximo episódio e vai ser muito legal. Né?